Fala rapaziada do canal Cortes Resenha do Futebol, convido vocês a passarem no nosso Instagram, @falso9_. Você que gosta de futebol, curte um conteúdo diferenciado e de muita qualidade, clica no primeiro link da descrição e comece a seguir a gente. Tamo junto. Critérios sem ferir criatividade, né? Senão fica só critério, só critério, só critério. Bom, o futebol se sente também. Com então certeza. é um pouquinho do diferente, é um pouquinho do fora da casinha, é um pouquinho do circunstancial, é um pouco do feeling. Tem umas Senão- apostas, então. Exato. Senão a criatividade ela fica em cima só de, pô, é critério sim, mas é esse outro lado da bola. Eu imagino que, bom, deve ter alguma posição ali que vocês sentem mais dificuldade. E eu vou chutar que são as laterais, cara. Ou a gente tá bem servido nesse sentido também? Vamos falar de nomes especificamente. Como lateral direito, a gente tem Danilo, a gente tem Dani Alves, a gente tem Emerson, Militão, que pode jogar aí, Gilberto, que tá retomando uma grande fase, fez uma grande fase no Fluminense e agora no Benfica tá bem. Na esquerda. Na esquerda, Alexandro, Arana, Lodi, Alex Telles. Pô, falou Arana, o amigo ali, cadê o... Olha lá. Já tô aqui, já. Arana. Homem-Aranha é bom. É porque, assim, a gente... Bom, tudo que a gente falou aqui, a gente tava falando antes de vários jogadores e tal, e não falamos muito de lateral, então eu queria saber mesmo sobre como é que tá e como é que vocês estão olhando e tal. Então aí os nomes. Isso, O Daniel foi lá pro México, ficou longe, né? Agora o Celso Sampaio foi pra lá, né? Viu lá o Daniel Alves lá, né? O César Sampaio e o Gui, que é o nosso fisiologista, né? Atentos, né, gente? Estão lá, vão assistir. Já assistiram um jogo, vão assistir outro, assistir treinamento, conversar com o Dani, conversar com a comissão, que esse é o nosso processo de estar próximo aos atletas. Os fisiologistas, o departamento físico que conduz o Dani, quer dizer, essa relação, esses contatos que às vezes as pessoas não sabem, minha com os técnicos, acompanhando treinamentos. Por exemplo, o César, ele acompanhou diversas vezes aqui vindo, acho que contigo, com o Matheus, treinamentos do Palmeiras com o Abel. Né? Eu fui no Sul e fui assistir treinamento do Grêmio com o Renato. E aí vai outras situações do Ancelotti, do City, do Liverpool, todas essas buscas, essas informações, essas conversas, para que a gente tenha informação verdadeira. Se não fica assim, ó, o Dani não tá bem e o time não ganha 6 jogos, tá. Isso é uma parte da verdade. A outra, que função ele está jogando? Como foi ontem? E a gente tem essas informações. Para quê? Para que seja melhor, né? Mais aprofundado. Análise, que condições ele está. É uma equipe que no ano passado foi 12º colocado. E que agora está com 5 jogos, retomando um padrão com garotos. É um top 4, é uma necessidade, uma pressão. Ela está entre as 4 melhores equipes do México. Mas vendo, é um desafio para ele particular, mas para a gente monitorar, decidir depois, mas monitorar de forma verdadeira. Bom, eu imagino que, se a gente estava falando daquela listona lá com um monte de nome, pro Tite chega o quê? Chega um terço dessa lista para ele decidir? É mais ou menos assim que funciona? Cada um recebe a lista, aquilo que eu falei na sexta-feira agora. Todo mundo recebe cento e tantos nomes. Não. Hoje nós temos uma lista de 45 atletas. Tá. É em cima dessa lista que a gente vai fazer a convocação agora de setembro. Mas, a gente esteve aqui assistindo o Palmeiras ontem. Se algum jogador não estava na lista, a gente discutindo e falando, de repente faz uma sequência de jogo, a gente pode colocá-la. Não é uma lista fechada, a gente chama de uma lista larga para a gente ter um norte. Entendi. Tu tem que ter um norte, tu tem que ter uma observação mais profunda em cima dessa lista. E se tu pegar e voltar nos nossos controles lá e começar a puxar, foram 77 jogadores que a gente testou, que a gente deu oportunidade, que a gente observou nesse último ciclo. No ciclo passado da Copa de 18 foram 49. Então já é uma diferença. A gente teve mais tempo para observar os jogadores, para dar oportunidade, para ver dentro dos desenhos que a gente tem trabalhado, né, de 4-4-2 agora. Isso, eu queria mesmo né? falar sobre isso. O esquema tático ali, ele é baseado no que vocês acreditam ser a melhor estratégia, ou ele é baseado nas peças que tem disponíveis? Como é que funciona para desenhar isso aí? Porque assim, vocês têm... você pode escolher qualquer brasileiro que está no mundo. Então eu imagino que dá para desenhar qualquer esquema tático que vocês acharem, considerarem o mais eficiente.
Qual que é a lógica? É as peças que definem o esquema ou o esquema que define as peças? Vamos falar modelo e vamos falar estratégia. A estratégia é diferente do modelo. Tem uma ideia de futebol. Nós gostamos, e aí é predominantemente números que possam definir. A nossa equipe ela mantém, qualquer que seja o jogo, uma média de 60% de posse de bola. Ela finaliza em torno de 17, 18 vezes a gol. Dessas são 7, 8 precisas, porque não adianta tu ter de forma aleatória tá finalizando. Então ela traz uma média importante. Então dentro desse modelo, uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de agredir, de fazer uma pressão imediata na perda da posse de bola. Para quê? Para fazer o quê? Para potencializar a qualidade dos atletas, só por isso. É a forma que a gente vê. Então essas seleções, elas partem dessa premissa, dessas ideias táticas. Preferencialmente, ela tem 4 homens no meio campo. Ele pode ser um homem do lado. Paquetá, quando joga do lado, ele faz uma composição com o Neymar e 2 meio-campistas, mais como 4 no meio-campo e 2 atacantes. Estrategicamente, pode ter um terceiro atacante se o adversário estiver muito baixo ou a necessidade do jogo pedir. Ela pode ter um segundo meio-campista, ao invés do Fred, um mais agressivo, o Paquetá ali. Firmino entrou na Copa ali. Então, tu tem mais um jogador agressivo. Ela pode ter 2 pivôs, aquilo que eu falei, Pedro e Richarlison, no jogo contra a Venezuela em casa. Então ela te dá um modelo, uma ideia de jogo, e ela te dá aspectos estratégicos em cima de peças que podem ser usadas.